Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E, como é sabido, o PSD, no contexto da atual crise de saúde pública e económica, colabora e coopera com o Governo de Portugal. Mas isso não significa que não se façam reparos construtivos, claro, àquilo que é a reação do Governo a esta crise. E para nós é muito claro que a resposta do Governo à crise, no que a agricultura diz respeito, é claramente insuficiente. E vejamos o caso da fileira do vinho em particular, e era sobre isso que eu queria abordar nesta minha intervenção. E, antes de mais, é preciso termos consciência do que, em particular, se avizinha para este subsetor. É o produto agroalimentar mais exportado, exportações que praticamente se esfumaram, não é um produto de primeira necessidade e, portanto, o mais dispensado no âmbito da atual crise, é, sobretudo, consumido em hotéis e restaurantes que estão fechados ao público e é quase exclusivamente bebido em momentos de convívio entre amigos, convívio social, que as atuais regras de distanciamento social impedem. E, portanto, é fácil perceber que o vinho, no contexto do agroalimentar, está perante o pior cenário de todos. Diminuição brutal e repentina da procura que provocou já graves situações de falta de liquidez e levará, sem dúvida, à geração de enormes excedentes e drásticas reduções dos preços e, por isso, temos de agir já e em força com um programa de apoio específico para o vinho. E a primeira questão que tem de ser resolvida prende-se com o seguinte: os produtores de uvas para vinho, perante esta quebra na procura, estão numa situação de desigualdade perante todos os outros setores económicos. É que estes produtores não conseguem, como é óbvio, diminuir os recursos humanos de modo a adaptar a sua produção à procura. Não podem tratar apenas uma parte da propriedade e deixar a outra parte ao abandono. E, por isso, não podem aderir ao principal mecanismo de apoio à economia no contexto da atual crise, o layoff simplificado, através do qual o Estado subsidia, e bem, salários dos trabalhadores. Os produtores de uvas não podem fazer isso. Portanto, o Governo, tal como faz, e bem, nos outros setores da economia, tem de apoiar o pagamento de salários pagos aos trabalhadores pelos produtores de uvas para vinho. Um segundo aspecto fundamental é a redução da oferta por via da destilação de vinho e dos apoios ao armazenamento. É urgente concertar com os países europeus produtores de vinho uma estratégia de negociação conjunta no âmbito da União Europeia para se conseguirem apoios expressivos, têm de ser expressivos, à destilação de vinho em excesso, sendo que uma parte poderia, inclusivamente, ser destinada à produção de álcool desinfetante, que tão necessário é na atual conjuntura, e também apoios ao armazenamento. Um terceiro nível de apoio terá de passar, a nosso ver, não tanto pelo aumento do endividamento, pelo adiamento do pagamento de impostos ou por adiantamentos da ajuda da PAC ou do PDR ou da OCM Vitivinícola, apoio à promoção de vinho em países terceiros, que a Sra. Ministra aqui tanto salientou, mas penso que a resolução do problema não passará por esses adiamentos e pelo aumento do endividamento, mas, porque isso apenas empurra o problema para a frente, essas medidas têm de passar por aspectos concretos de redução de impostos e taxas e aumento dos atuais benefícios fiscais. Exemplos: taxa da declaração de colheita e produção, TSU, IVA, IRS dos pequenos produtores e, em especial, o aumento do apoio no gasóleo agrícola e, sobretudo, o seu alargamento a outros equipamentos utilizados na vitivinicultura e que não podem utilizar gasóleo agrícola de uma forma que não tem justificação. Por último, pelas suas características muito particulares, refiro apenas um aspecto relativo à região de Marcada do Douro, uma região que tanto tem dado ao país, e que é o seguinte: é da mais elementar justiça para o PSD que o Governo devolva os quase 10 milhões de euros dos saldos de gerência do IVDP que estão cativos no Ministério das Finanças, que foram cativados ao longo de vários governos, sucessivos governos, e que, na atual conjuntura, devem ser devolvidos, têm de ser devolvidos, porque esses 10 milhões de euros pertencem aos produtores do Douro e que devem, por isso, regressar à região este ano para compensar a perda de rendimento resultante da quebra de benefício de 2020. E, por falta de tempo, fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.